Você ainda aposta no achismo ou na sorte? Com o seu tipster, isso acabou. Em menos de 2 minutos, eu analiso cada partida e te mostro as melhores oportunidades, direto no seu WhatsApp. Envio análises preditivas, estatísticas do confronto e palpites baseados em probabilidades. Clique no link da descrição agora e tenha acesso ao seu tipster hoje mesmo. Finalizando agora com o que todo mundo está aqui desde o início falando, o pessoal falando de Talisca, adoidado, né? Vamos falar de elenco, né? A gente não vai entrar em detalhes, né? Muito em relação a peças, né? Nem para vir, nem para sair. Mas a gente vai falar por setores. E é claro que ao falar de setores, a gente vai estar sugerindo ou colocando situações em que alguns jogadores, sim, podem vir a deixar o clube, ou um perfil para aqueles setores de jogadores que viriam para somar, né, para deixar o elenco ainda mais forte, para mudar esse patamar que a gente tanto falou aí para 2026. Vamos começar, Leirão, pelo gol? Acho que é o mais fácil aí, né? Mais ou menos, Vamos. Não sei. Vamos. Primeiro, acho que Deixa você foi muito feliz. Você foi muito feliz no café de anteontem, quando você disse que vai ser o ano mais difícil de todos de Cadu Santoro no Bahia. Vai ser muito complicado esse desafio dele de qualificar esse elenco de hoje, né, em detrimento do que a gente já está apresentando esse ano e de uma limitação de orçamento que ele tem, né? Ele vai ter que vender atletas, trazer outros e dar esse time um nível técnico mais alto, mais eficiência, né? Também é outro ponto, e o nível físico também, que eu acho que é um ponto, inclusive, que já foi falado diversas vezes pelo treinador em coletivo, né? Que é importante para o Bahia elevar seu nível físico, seguir elevando seu nível físico nas contratações. Sobre goleiro, velhão, e aí? Começa com você agora. Você quer que eu fale em relação a quem fica e quem sai, citando nomes? Já? Se você quiser citar nomes, você cita nomes. Se você quer que eu comece, eu posso dizer assim que eu acho que a gente tem que trazer um goleiro que tenha um alto nível de bola com os pés. Esse é o meu ponto. Quem vai ficar, quem vai sair, eu não sei. Eu acho que muito provável, pelo que está jogando hoje, que a gente vai renovar com o Ronaldo. Mas eu não sei como é que... Você já falou da situação de Marcos Felipe, né? Eu não vejo ninguém na base para poder subir agora e já estar figurando ali como um quarto goleiro ou como um terceiro goleiro, né? E a gente tem a situação, né, de aposentadoria, né, do nosso atual terceiro goleiro. Então, acho que é muito por aí. Como é que você acha? Acho que é por aí. Acredito na manutenção de Ronaldo e João Paulo, até porque Ronaldo deve ser adquirido e João Paulo tem contrato até o meio do ano. Isso. Acredito numa negociação envolvendo o Marcos Felipe, não sei se para o clube que ele está, em virtude lá de todo o processo administrativo que eles estão vivendo. Mas acredito, né, que a gente vai realmente no mercado buscar um goleiro para para levar esse nível, né? Assim, eu até eu vi esse comentário aqui do Vinícius Costa, né? Eu favoritei para poder trazer, porque ele botou assim: vamos qualificar o elenco. Aí o Bahia anuncia a compra de Rodrigo Nestor. Como que vai qualificar o elenco assim? É difícil, mas esse é justamente o ponto, Vinícius. A ideia agora é contratar jogadores que cheguem para ser titulares. Quando a gente fala qualificar o elenco, não é mais qualificar o banco de reservas, não. A qualificação do elenco agora passa por jogadores que cheguem para assumir a titularidade em determinadas posições e os atuais titulares virem alternativas, né? Para a gente, você só aumenta o nível do elenco assim. Você não aumenta o nível do elenco, claro, a gente já aumentou o banco, né? O nível do banco desse ano para o ano passado, isso é evidente. Ninguém é maluco de dizer que o Bahia não tem hoje muito mais opções do que o ano passado. Claro que isso é notório, mas para aumentarmos o nível técnico da equipe, para a gente aumentar o nosso nível de jogo, a gente precisa de jogadores mais qualificados. E aí a gente precisa trazer jogadores para serem titulares. E aí, naturalmente, você qualifica o elenco, né? Só que a ideia da qualificação do elenco para 2026 não é qualificar o elenco no banco de reservas, é qualificar o elenco no time titular. Porque se você pegar o time do ano passado para esse ano, o Bahia teve apenas dois jogadores que vieram realmente para ser titular: Santiago Ramos Mingo e Eric Puga. O resto, e talvez o William José, que a gente pode considerar a terceira peça. Então, dos 11, né, o Bahia trouxe 3 jogadores dos 11 que realmente chegaram para ser titulares. O resto já estava aqui.
né? O Ronaldo virou titular, mas a princípio a ideia do Ronaldo não era chegar para ser titular absoluto, a ideia não era essa, né? Terminou acontecendo e graças a Deus que ele se recuperou e, enfim, estava mostrando bom futebol, mas a ideia não era essa. Mas se você pegar a lateral direita mesmo, a zaga pela direita mesma, lateral esquerdo mesmo, meio de campo o mesmo, né? O time titular, digamos assim, o mesmo, e a frente com a Ademir, com jogadores que a gente já tinha aqui igual, né? Thiago já estava aqui também, só que a gente incrementou com Santiago Ramos Mingo, né? Com Eric Pulga e com o William José. Para ano que vem, tem que fazer isso de novo, só que com jogadores melhores do que aqui estão. Uhum. Perfeito. Exato, e até mesmo esses jogadores, o único que chegou com um caminho melhor para ser titular foi Mingo, né? Se for olhar para William José e for olhar para Eric Pulga, eles chegaram para num nível alto disputar posição e conquistaram suas posições, né? Inclusive forçaram até o treinador a mudar um pouco a estrutura de jogo de 2024 para 2025. Mas é muito por aí, você está assim, perfeito nos seus comentários, né? É uma situação de elevar o nível do time por meio de jogadores, dessa vez, melhores para elevar o time titular, o nível do time titular. Tá? E no gol, acho que a gente está. Minha opinião é essa, em relação. A gente precisa de um goleiro que. Meu problema não é embaixo das traves. Meu problema é um goleiro que tenha um nível mais alto possível com a bola nos pés ou com a saída de bola, né? De reposição, a leitura boa, né, de reposição. E isso acho que a Ronaldo ainda não apresenta. Pode ser que evoluiu, aliás, ao longo do ano, pode ser que evolua mais, mas não está no nível que eu acho que a gente merece um Rossi, tá? A gente merece um Rossi, a gente merece um Ederson, né? A gente merece para o que a gente quer, ao que a gente desenhou como projeto, da maneira desse time jogar, a gente precisa ter um goleiro de uma extra classe com a bola nos pés. Essa é a minha opinião. Não sei se a gente vai conseguir achar no mercado, é muito difícil achar a pessoa que ali... Ele não pode ser ruim debaixo das traves não também, viu? Pelo amor de Deus. Mas ele precisa de fato ser extra classe com a bola nos pés. É isso. Próxima posição, vamos lá. Vamos lá. Nas laterais, eu acho que a gente tem um problema grave de idade na lateral direita, né? Gilberto ainda tem contrato e eu acho que fica ainda tranquilamente para o ano que vem, mas Arias há rumores de não renovação, né? E há um problema de idade também aí a ser enfrentado, e esse é um problema que se agrava em relação a gente não ter nenhum jogador do sub-20 que se encaixe naquele setor. Hoje as nossas melhores opções para aquele setor são ou jogar no sistema com a saída de 3, com 3 zagueiros, né, com um jogador aberto pela ponta, geralmente tem sido Ademir, ou adaptar Eric, volante, naquela função, ou ainda Gabriel Xavier, quando a gente não tem Arias ou Gilberto, né? Essas são as alternativas. A gente não tem alguém no sub-20, então acho que a gente vai ter que contratar um lateral direito, né? Eu vejo... é um dos poucos lugares que eu tenho muita certeza do que a gente tem que fazer. Tem que ter a contratação de um lateral direito mais jovem, né? E aí eu não sei. Na esquerda a gente tem um problema de um jogador que não conseguiu se firmar, né? E tem contrato, que é o Iago. Eu tô contigo. Aí o Bahia vai ter que tomar uma decisão. Vai apostar na tentativa de recuperação do Iago ou vai negociar o Iago e apostar no Zé Guilherme, né? Que teoricamente é um jogador que tem características parecidas com o Iago. É um jogador mais jovem. Mas tem muito mais potencial, né? Muito mais jovem, já mostrou evolução, inclusive, esse ano aqui. Né? Então, eu acho que você tem também razão nesse ponto. O Bahia precisa definir o que quer de Iago, e eu, Luiz Teles, muito provavelmente tentaria fazer a evolução nesse setor por meio da substituição dele. Eu não acho ele um mau jogador, não, cara. Eu acho um jogador útil, um jogador que mostrou no passado, não no Bahia, mas no passado dele, sobretudo, eu não acompanhei ele no futebol alemão, tá? Mas quando ele era muito jovem no Internacional, quando ele surgiu, né, ali em 2018, 2019, era um bom jogador já jovem, né?
Um jogador mais completo do que se mostra hoje. Eu não sei se a gente conseguiria trazer de volta ele àquele nível que já seria um nível bacana para a gente seguir com esses laterais. Então, talvez a evolução passa nessa posição por aí. Na zaga... Eu só discordo, rapidamente, só para finalizar a lateral esquerda, eu só discordo do Lineu aqui, que ele falou que Iago foi queimado fora da posição. Não. Iago jogou na posição dele várias vezes e não conseguiu render aquilo que a gente esperava. A verdade é essa. Fez alguns bons jogos, tá? É importante que se diga. Só que a maioria dos jogos que Iago fez foram jogos onde a gente teve enfrentamento mais baixo, um nível mais baixo. Por exemplo, Confiança, Baiano, né? Sandu na Copa do Brasil, Baiano, exato. Foram jogos que a gente teve um nível de enfrentamento mais baixo. Ele fez alguns jogos que ele não compromete no Campeonato Brasileiro, como, por exemplo, o jogo do Flamengo, que ele entra e não compromete. Mas pro Iago, que foi contratado, vindo do futebol europeu, 5 temporadas na Alemanha, pro Iago que a gente imaginava que ele seria, ele não chegou nem perto. Então vai ter que tomar uma decisão. Vai manter o Iago apostando na recuperação ou vai tentar elevar o nível da posição fazendo uma mudança na posição? É o que a gente precisa, obviamente, pensar. Ficar atento. E o Zé Júnior pergunta sobre o lateral direito do Ceará. Gosto. Fabiano Souza. Gosto bastante. Bom jogador. 25 anos apenas. Não pertence ao Ceará, apesar de ter, se eu não me engano, acho que ele tem até o passe fixado. Mas ele não pertence ao Ceará. É de um time português. Acho que ele é do Moreirense, se eu não estou enganado. E aí, velho, a gente tem 2 jogadores do Bahia emprestados ao Ceará, de repente a gente pode tentar um bem bolado aí, né? Um bem bolado ali. Fica com o Matheus Bahia aí, que eu fico com o Fabiano Souza daqui e devolve Marcos Vitor pra cá. Márcio Vitor é do Piscirico, né? Marcos Vitor pra cá. Então faz um bem bolado. Mas Fabiano Souza é um ótimo nome. E você citou aí uma composição importante, né? No caso, Marcos Vitor, o retorno de Marcos Vitor, a gente vai falar agora dos zagueiros, né? A zaga é uma posição, é um local ali de campo para 2026 que eu não vejo qualquer necessidade de contratação, zero contratação. Hoje o Bahia com David Duarte, Canu, Mingo, Luiz Gustavo, Gabriel Xavier e Marcos Vitor e Lippert, eu não vejo qualquer necessidade do Bahia hoje provocar uma evolução no time por meio da contratação de um zagueiro. Esses jogadores são ideais, são perfeitos, né? Não é também assim. Mas não é uma mudança de um zagueiro que vai fazer o Bahia evoluir, né? Para 2026 ainda. Eu botaria como prioridade outros lugares de campo, sobretudo porque a gente está bem servido. Na minha opinião, esses 7 jogadores que eu citei são 7 jogadores para geralmente 2 vagas no campo. A gente está muito bem servido, né? Então não vejo necessidade de a gente trocar qualquer um desses zagueiros ou investir num zagueiro para 2026. Eu concordo com você, mas aí é o que a gente fala sobre a questão de mudança de patamar. Por exemplo, depende muito de quem fica e quem sai. Se o Bahia vai negociar alguém, é o primeiro ponto. Sim, porque se o Bahia negociar alguém, a gente vai ter que ir ao mercado. Sim. Mas eu acho que cabe, de repente, uma reformulação no sentido de, por exemplo, hoje, sincero, honestamente, né, eu prefiro, por exemplo, um jogador que eu abriria mão, que acho que ele é negociável, é o Gabriel Xavier. Sim. Acho o Gabriel Xavier hoje altamente negociável. Não acho que é um jogador ruim, mas, por exemplo, uma das principais movimentações que eu faria hoje seria tentar achar um destino para o Gabriel Xavier, monetizar com isso e trazer o Marcos Vitor de volta. Porque o Bahia já tem um jogador seu que está fazendo uma ótima Série A, que tem características. Acho que as características de Marcos Vitor se encaixam melhor no que o Bahia propõe a fazer, né? Bola no pé, construção. Acho que o Marcos Vitor, velocidade. Acho que o Marcos Vitor tem essas valências superiores ao Gabriel, né? E acredito que o Marcos Vitor tem um teto maior de evolução em relação ao Gabriel Xavier. Então, uma das principais movimentações que eu faria, uma das primeiras seria essa: tentar negociar o Gabriel, né? Seja para fora, enfim, para algum lugar. Acredito que é fácil, porque a gente tem informação de sondagens pelo Gabriel Xavier, de fora do país, inclusive. Então, não acho que vai ser muito complicado a gente se desfazer dele. Mas eu acho que Marcos Vitor não seria uma baita mudança de nível de imediato, mas a médio e longo prazo pode se tornar. Pode se tornar. Então, é isso que eu enxergo. É a principal movimentação que eu faria em termos de defesa, né? Aí ficaríamos com David Duarte, Canu, Ramos Mingo,
Luiz Gustavo e Marcos Vitor. Não necessariamente nessa ordem. Ele tem o Fred Lippert como um sexto zagueiro correndo por fora, sem uma necessidade de acontecer. Né? E aí eu me livraria, entre aspas, né? Não vou usar esse termo, é até ruim. Vou mudar o termo. Eu negociaria, né? Pelo melhor valor possível, o Gabriel Xavier. Eu acho que é uma possibilidade real, legal também, uma alternativa. Eu só não vejo ela como prioritária, tá? Só não vejo ela como prioritária. Em caso de uma oportunidade aparecer, uma maneira boa de você tentar fazer essa evolução, né? Ou dar mais oportunidades a jogadores mais jovens, como Marcos Vitor ou Fred Lippert, mas eu não vejo como uma prioridade para o Bahia, tá? Não é nesse ponto, né? Não são nessas mudanças que vai fazer a gente dar um salto maior de qualidade, ou seja, esse salto que a gente quer para 2026. No meio de campo, meu velho, como é que você enxerga aí? Comece agora você. O que é que a gente precisa para o meio de campo e que panorama é esse que você enxerga para 2026? 2 jogadores eu preciso para o meio de campo. Um jogador para ser um jogador mais próximo do Caio Alexandre e um jogador que possa começar a alternar com o Everton Ribeiro. São os 2 jogadores que eu vejo assim de imediato para o meio de campo do Bahia para poder elevar o nosso nível, porque eu acho que é uma tendência natural, né? Em 2026, claro, a gente de maneira nenhuma quer aposentar Everton Ribeiro, longe disso. Eu acho que ele tem ainda lenha para queimar e vai queimar bastante lenha aí em 2026 com a camisa do Bahia. Mas é também notório que ele é um jogador que cada vez mais, né, por uma questão normal da vida, natural da vida, né, a parte física ela vai decair, né? Ela vai ser um problema. Deixa eu te fazer uma provocação. Então, você está preparado? Esses 2 jogadores que você falou são 2 jogadores titularíssimos, né? Nossa diretriz, a gente tem que trazer jogadores titulares para elevar o nível do time titular. Você está preparado para deixar Caio Alexandre ou Everton Ribeiro no banco? Ou Sim. Esses jogadores, na minha visão, por exemplo, eu também enxergo, eu concordo absolutamente com você. São esses meus 2 alvos. Mas no meio de campo, eu ainda estou olhando mais para você rechear melhor o time, ter melhor as rotações, né? Ou ter alternativas para o treinador, por exemplo, para quando ele precisar de um jogo mais físico. Então, a provocação que eu faço, você está preparado para deixar esses 2 jogadores na reserva? Sem problema nenhum. Eu acho que nenhum jogador pode ser maior do que o clube. Nenhum. Né? Então, se tiver que ir para o banco, é isso. Eu sou super fã de Everton Ribeiro, já falei aqui, velho. É o melhor 10 que eu vi jogar com a camisa do Bahia. Eu sou fã declarado de Everton Ribeiro, mas se por uma necessidade ele tiver que ficar mais no banco, você vê, ele foi para o banco por uma questão, né, física nessa reta final, mas quando ele entra, ele faz a diferença. Ele decidiu jogos para o Bahia contra o Bragantino e contra o Inter vindo do banco. Isso pode ser uma alternativa, pode ser uma arma para o Bahia de 2026. Ter o Everton Ribeiro mais descansado, vindo do banco com mais lucidez, pegando as defesas adversárias mais cansadas para poder fazer diferença no final dos jogos. Ele precisou de 10 minutos contra o Bragantino para mudar o jogo. Ele precisou de, acho que 30 contra o Internacional, né, 35 para poder mudar o jogo, para poder assumir o protagonismo do jogo. Então, eu acho que talvez uma minutagem mais baixa, mas uma minutagem mais qualificada, digamos assim, para o Everton Ribeiro, seja um caminho para 2026. Agora, claro, quando eu falo de Caio Alexandre e Everton Ribeiro, no caso de Caio, eu acho que cabe, por exemplo, um jogador do mesmo nível, né? Não necessariamente um cara melhor do que ele, mas um cara que possa ser uma alternativa, né, mais próxima a ele em termos de característica. Porque o Acevedo é um cara que eu acho bom, adoro o Acevedo, mas ele foge um pouco a característica do Caio. Então tem momentos que a gente precisa de um cara mais de passe, de baixa construção, e a gente não consegue ter esse cara porque o Acevedo destoa muito nesse aspecto. Então, eu particularmente acho que, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né, que é o mais óbvio de todos, mas o Matheus Pereira do Fortaleza era um nome como esse. Um cara que ali é o físico, com técnica, e um cara que pode substituir melhor, por exemplo, o Caio Alexandre, numa eventual necessidade. Então, acho que o Caio é titular para o Matheus, mas eu acho que o Matheus, em determinadas circunstâncias, pode até jogar adiantado um pouco mais, pode a gente fazer... O Matheus pode jogar no lugar do Everton Ribeiro, se for o caso, né, mais adiantado, não necessariamente fazer a mesma função, mas no tripé de meio ele poderia jogar um pouco mais adiantado, enfim... eu acho que a gente ganha possibilidades, né? O Rafael, ele perguntou o que é que a gente faria com o que faz com a Acevedo, Nestor e Michel. É elenco, velho. Você não fala tanto de elenco? É elenco, rodar elenco. Vai ter muito jogo, vai ter viagem, vai ter que fazer, né? Poupar jogadores. A tendência é que o Bahia crescendo, cada vez mais jogadores seriam convocados, chame atenção, né? Então o elenco serve para isso. E aí eu ia colocar, né? Você ainda tem Sidney, né? Você ainda tem Sidney nesse bolo aí para subir, que eu acho importante. É o ano já para mim, para Sidney começar a ter um pouco mais de cancha no time principal.
E eu iria com você. Para mim, os dois lugares de campo a serem. A gente tem ainda falando de Eric, tá? Ele nem colocou, ele listou aí, mas tem Eric, pois é. Tá? Então, mas a gente tem que lembrar que a gente tem, na minha opinião, uma possível venda de Jean Lucas ao longo da temporada. Tá? Eu acho que Eric hoje é o jogador, apesar de não atuar no mesmo lado, mas que mais se assemelha ali em termos de características, né? Mas você vai precisar, de fato, dar essa encorpada. E eu concordo com você, inclusive, um dos nomes que você citou é um bom nome de mercado, mesmo para o Bahia olhar, ainda mais se o Fortaleza foi, de fato, rebaixado. Você qualifica Cauli no meio de campo ou no ataque, Leirão? Qualifica no meio de campo ainda. No meio de campo, né? Ele é o meio atacante, né? Ele é o meio atacante. Ele pode fazer... Outras movimentações possíveis de mercado que Bahia pode fazer estão no aproveitamento no aproveitamento de Cauli e de Rezende, tá? Eu acho que são coisas diferentes, assuntos diferentes, né? Posições diferentes e potenciais diferentes para o Bahia. Eu vejo Cauli com algum potencial ainda a ser utilizado, sobretudo porque a função que ele faz nenhum outro jogador do elenco faz. Esse jogo de entrelinhas, e eu iniciei a pergunta perguntando se era meio de campo ou ataque, justamente porque ele joga, é ali a posição que ele joga, né? E o Bahia não tem um jogador como ele, nem no juvenil, nenhum, né? Ele é único que faz essa função. E Rezende eu falei também porque, como a gente falou, né? Os nossos defensores já estão ali preenchidos, o nosso meio de campo a gente encontra, né, jogadores para serem alternativas a Alexandre e Everton Ribeiro, e nesse caso a gente coloca ali também a Acevedo, Michel e Nestor, e aí eu acho que o Rezende vai terminar sobrando, né, nesse coisa, além do ranço de arquibancada que hoje existe, né, um ranço gigante contra ele. Então, Bahia, eu acho que o Bahia vai olhar muito para essa posição de Rezende e de Cauli em termos de manutenção, né? O Bahia vai montar uma estratégia para mantê-los, né? Ou para poder tê-los rendendo, né? Ou então deve ou pode se livrar não, né? É forte, né? Negociá-los ou dar alternativas de prosseguimento de carreira para ambos. É isso. Eu já falei sobre Cauli em outros momentos, tem até corte já no canal falando sobre isso, né? Sobre manter ou vender, e eu falei que eu manteria o Cauli, né, para 2026, mas que Cauli deixou de ser um jogador inegociável já foi em outros momentos, mas hoje deixou de ser. Então, se aparecer uma proposta boa para ele, para o Bahia, né, principalmente se for para fora, prefiro que seja para fora, eu acho que faz todo sentido a gente negociar o Cauli. Outro que eu acho que faz total sentido também, e acredito que será negociado, até porque estava tudo certo para ele ir, e ele não foi porque, não sei porquê, né? Talvez alguma decisão interna, enfim. Eu acho que foram aquelas lesões, né? Exato. Eu acho muito difícil a permanência de Rezende para o ano que vem. Muito difícil. Né? Muito difícil mesmo. E vamos para o ataque, né? Terminar. No ataque, como é que você está olhando esse ataque para o ano que vem? Né? A gente tem Sanabria voltando da lesão, né? A gente tem as situações de Ratão de provavelmente não retornar, né, do empréstimo no Japão, ser negociado em definitivo. Mas a gente tem as nossas carências e a gente tem dois atletas da base, sobretudo Juan Pablo, olhando com mais amadurecimento, e tem Juan Pablo subindo. Então a gente tem aí a lista toda nossa de atacantes, né? E a gente vai desde do mais jovem deles, que hoje é Thiago, né? Mas passa pelo veterano William José, né? Passa pelo quase veterano Ademir, pela evolução de Eric Pulga. Mas no ataque é onde eu acho que a gente tem um campo maior de alternativa para deixar esse time mais físico, né? Esse time com mais alternativas de jogo para além do que a gente tem hoje. Você enxerga assim também? Como é que você está olhando? Se você acha que esse é o lugar que a gente vai atacar mais com força no mercado, até porque também são os jogadores mais caros.
Eu acho que a saída de Lúcio deixou uma lacuna, né? Ainda que Thiago esteja resolvendo, entre aspas, mas eu acho que as características do Thiago são um pouco diferentes das do Lúcio. Então, eu acho que um jogador como o Lúcio, a gente poderia ter, né? Um cara mais físico, um cara de mais intensidade, né? Um cara que é um cavalo dentro de campo, né? A gente lembra de Lúcio jogando, por exemplo... Nossa, Vitor Roque. A gente lembra de Lúcio, por exemplo, lá na Bolívia, o cara... lá contra o The Strongest, o cara correu 100 minutos na altitude, parecendo que estava correndo no quintal de casa, né? Então é um cara que tem esse diferencial físico, é muito importante lá na frente, então acho que essa lacuna precisará ser preenchida. Um cara que eu tô, assim, com a paciência um pouco baixa com ele é Kaique, né? Eu acho que Kaique é um jogador, assim como o Cauli, que se aparecer uma proposta legal para ele, alguma coisa que seja viável no sentido de um empréstimo com opção de compra, alguma coisa assim, eu não faria muito esforço para segurar o Kaique no Bahia, sinceramente. Acho que Kaique com a bola no pé é um excelente jogador, mas jogador não se faz só com a bola no pé hoje em dia, né? Infelizmente não é mais assim, futebol não é mais década de 90. Então, a gente precisa ter um jogador que contribua mais para o grupo, né? Em termos de competitividade do que o Kaique vem apresentando. Então, no ataque, eu acho que a gente precisa buscar esse jogador, né? Esse Lúcio 2.0, talvez com um pouco mais de qualidade também, né? Um pouco mais de técnica, mas com a mesma capacidade física, ou até melhor do que ele. E, claro, é muito difícil de achar. Liberaria o Kaique, se surgir uma oportunidade boa, né? Eu buscaria uma oportunidade para o Kaique, que é um ativo, um jogador jovem. Não acho que o Bahia vai perder dinheiro com o Kaique, acho que o Bahia tem capacidade de achar um time para o Kaique, mas acho que a gente precisa de um outro perfil, sabe? Manteria Ademir, manteria Pulga. Acho que Sanabria pode ser o nosso grande reforço para 2026, né? Ele chegou com o pouco tempo de adaptação, né? E com a necessidade que a gente teve. Ele ajudou na medida do possível, contribuiu, né? A gente viu boas valências do Sanabria. Claro que algumas tomadas de decisões foram equivocadas, algumas coisas ali são passíveis de ajuste, mas o Sanabria é um jogador muito jovem ainda, né? E acredito que com mais tempo aqui, né? Com mais experiência, com mais capacidade de entendimento aqui também do nosso sistema, né? Acho que 2026 pode ser um ano também importante para o Sanabria. Gosto da ideia de ter o William José, né? Principalmente com essa opção de jogador mais cerebral, né? Talvez jogando até um pouco mais atrás em alguns momentos, né? Como um camisa 10 de fato ali, né? Um falso 9, eventualmente, como ele costuma fazer, né? Descer um pouco mais ali para poder achar o espaço na defesa com o avanço dos pontas. Então, gosto de William José. Em linhas gerais, eu gosto do nosso ataque, mas eu acho que precisa de um jogador de mais mobilidade, né? Esse Lúcio 2.0. E eu traria um ponta-direita para poder ser um cara mais incisivo ao lado de Ademir. Eu acho que a diferença técnica de Ademir para Kaique é muito grande. Eu acho que do lado esquerdo a diferença técnica de Pulga para Sanabria é pouca, é pequena. É mais equilibrada a diferença de um para outro. Do lado direito, eu acho que Ademir para Kaique a diferença é muito grande. Então eu traria, assim, a princípio, um ponta-direita e traria um Lúcio 2.0. Acho que Thiago também pode ser usado, pode ser o nosso Coringa, né? É o nosso amuleto. Ele pode ser usado... nosso Coringa total. É o nosso Coringa total, ele pode ser usado dos dois lados, ele pode ser usado na frente quando for necessário, né? Não acho que ele vai perder espaço. E tem o Pablo, né? Que pode ser também esse jogador de lado de campo. Pode ser pela direita, pela esquerda. Ele na seleção brasileira, inclusive, ele começa às vezes pela direita, aí vai para a esquerda, né? No Bahia também ele já jogou dos dois lados, enfim. São questões que a gente vai, obviamente, acompanhar, né? De evolução. Mas eu acho que é isso, assim, em termos de ataque, é mais ou menos isso. Eu tô contigo, exatamente essas posições. Mas meu ponto mesmo é qualquer contratação que o Bahia vai fazer, o jogador tem que aliar a parte técnica e a parte física. São jogadores que precisam ter o jogo físico forte e apurado. De preferência, inclusive, jogadores fisicamente fortes, não apenas bons no jogo físico, mas fisicamente fortes, altos, né? Jogadores que tenham muito tranco, que aguentem esse tipo de jogo e que tenham uma resistência razoável. Então, o jogador descentralizado, né, o Lúcio 2.0, para mim, talvez seja o nome mais essencial. E concordo contigo que é o lado direito ali onde a gente sofre um pouco mais de reposição. A gente tem Juan Pablo, né, como uma alternativa, tem o próprio Thiago como uma alternativa, mas eu queria ver também ali, talvez, um jogador que pudesse aliar tanto a força física quanto o jogo técnico e de velocidade.